Deixa eu botar Marinho. Chacha. Delberto. Delberto, boa noite. Seja bem-vindo. Tânia. Tânia. Marcos Jusilene. Marcos Jusilene. Jasmin. Leonardo França, já esperando a notificação de toda terça. Boa noite, presbítero Duval e Jonathan. Boa noite, irmão. Boa noite, Leonardo França. Deus te abençoe. Tati do Paulo. Tatiane, Deus te abençoe. Dona Maria José, boa noite, igreja. Boa noite, pastor. Boa noite, Dona Maria José. Se precisar de frio, é só falar aqui com nós. Nós mandamos para ir. Janaína Borba. Janaína Borba. Deus te abençoe, Janaína. Você e sua família. Leonardo, boa noite. Aqui tá um pouco frio também, a dona Marisé falou. Frio, inverno chegando cedo. Dona Ilma, boa noite, irmãos. Dona Ilma. Dona Ilma, boa noite. Senhora, seu Getúlio. A Janaína gostaria de agradecer as orações, pois passamos pelo Covid com a graça e misericórdia de Deus. Amém. Estamos bem, a Ele toda a glória. Glória a Deus por isso. Tio Jorge, boa noite. Boa noite, Jorge. Fátima. Boa noite, Fátima. Miriane, boa noite. Boa noite, Miriane. Miriane do Xande. Alejandre. Edilson Mauri, boa noite. Tudo bem aí? Boa noite, Edilson. Tudo bem aqui? E tá tudo bem aí? A dona Maria José, mas aqui nem chega perto daí de Santa Catarina, do frio. Aí Moraes, Minas Gerais é quente, faz pouco frio. Aqui é frio mesmo, Dona Maria José. A Miriane falou Ferreira e a Miriam. Pereira, Miriam. Bem-vindos. Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. A dona Valdiceia deu boa noite. Valdiceia, boa noite. E com Adilson, comandante das antigas. Eu não, eu sou do Tempos Novos.
A Jaque deu boa noite. Josimar, boa noite. Boa noite, Josemar. O Beto, esposo da Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Beto. Já fez a cirurgia, Beto? Quinta-feira, a cirurgia do Beto. É quinta ainda? Quinta agora, né? Depois da manhã. Juliana Siqueira, boa noite a todos. Juliana, Deus te abençoe, Juliana Siqueira. Elcio Chave, boa noite, amados irmãos. Um forte abraço a todos. IPB, Vila Alpes, São Carlos. Boa noite, Elcio. Deus te abençoe. A Ana do Raoni, boa Um noite. abraço lá para a igreja. Ana do Raoni. Boa noite, Ana. Bem-vinda. Juliana Siqueira, boa noite. Amém, pastor, todos nós. Amém. A internet tá clara, com fibra, com mais, você nunca se claro, tudo junto e conectado. Eita coisa linda. Internet da Clara. A Berenice, peço oração pelo meu marido. A Berenice. Isso aí, Berenice. Vamos orar por ele. Estamos orando já. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Ana Terezinha. Tânia Regina, boa noite, paz. Tânia Regina, boa noite, paz. Marcos de Sirene, gostaria de agradecer pelas orações pela vida do Iveson, que está se recuperando bem. A Juscelene está agradecendo pelo Iveson, que está se recuperando bem. É. Iveson. Que Deus abençoe ele. Sete 31 meu. Uberlândia Lopes. Uberlândia Lopes. Bem-vindo, Uberlândia. Boa noite, pastor Duval e toda a amada igreja presbiteriana, graça e paz.
Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo das Sagradas Escrituras a partir deste momento. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas durante todo esse dia, durante a semana que se passou. Clamamos as tuas bênçãos, ó Deus, para a continuidade de nossas vidas diante de ti. Que a tua palavra, Deus, sirva como orientação, sirva, Deus, como norteadora, Senhor Deus, para o nosso caminho. E ajuda-nos, ó Deus, a nos desviar do pecado, e fortaleça-nos e edifica-nos, ó Deus, diante da tua santa presença. Pedimos a tua bênção para esse momento, que esta palavra chegue de encontro às necessidades de cada um de nós. E para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, seja ela um motivo de salvação. Perdoa, Deus, o nosso pecado e esteja conosco em Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nesta noite está registrado lá no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 18. 1 Reis 19, do 1 ao 18. Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: faça-me os deuses como se lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe, disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso para o Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e eis um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouviu Elias, e envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú de Nize ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará,
Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 homens. 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. As más notícias. As más notícias chegam tanto para quem é crente, para quem não é crente, para quem tem uma grande intimidade com Deus, como para aqueles que não têm essa mesma intimidade. As más notícias estão por aí, espalhadas. E quando nós mesmo menos percebermos, ela bate à nossa porta. E quando ela bate à nossa porta, aí as pessoas lidam com ela de várias maneiras, né? Você vai encontrar pessoas que entram em desespero, medo, ficam inseguras. E nesse momento, é nesse momento que nós vamos descobrir quais são as nossas fraquezas. Se existe uma coisa que revela nossas fraquezas, são as más notícias. São as notícias pelas quais nos trazem e que nós vamos ter que passar por situações extremamente difíceis. E aqui neste quadro, nessa narrativa bíblica que nós temos diante de nós aqui, na realidade, recebeu a má notícia. Por quê? Ele, trabalhando para o Senhor Deus, cumprindo o seu dever com Deus, passou o fio da espada, os falsos profetas lá do Acabe. E aí, Jezabel, mulher de Acabe, mandou um recado para ele, mandou um mensageiro dizendo: olha, assim como estou diante dos deuses, se amanhã a estas horas eu não vou matar você. Aí diz o texto que Elias tremeu na base. Aí eu fiquei pensando aqui, como é que pode um profeta desse, Elias, grande profeta, mencionado em Israel, né, respeitado em Israel, até no período de Cristo, né? Elias e Moisés vai visitar Jesus Cristo, estão lembrados, no Monte da Transfiguração. É um profeta amado por Deus, querido por Deus, tinha experiência com Deus, tinha um histórico com Deus, recebe a notícia de Jezabel, tremeu na base. Sentiu medo. O que vai confirmar que tem notícias que podem desestabilizar até mesmo os crentes mais fervorosos e os crentes mais firmes que estejam diante de Deus. Então nós vamos descobrindo aqui nesse texto hoje alguns pontos bastante interessantes. O primeiro deles é essa ameaça. Todos têm um ponto fraco. Pode ter certeza. Aqui nós vimos o Elias com receio da ameaça de morte. Esse era o ponto fraco de Elias. Talvez ele nem soubesse. Talvez não fosse o ponto fraco de Davi. Ameaçar Davi de morte era um perigo. Porque se você ameaçasse o rei Davi de morte, com o espírito de guerreiro que ele tinha, ele partia para cima para querer satisfação e acabou. Mas Elias é diferente. Assim como na igreja tem muitas pessoas diferentes, assim como o Senhor Deus no seu reino tem muitas pessoas diferentes uma da outra. Ninguém é igual. Cada um trata problemas de uma forma. Independentemente de ser crente ou não, cada um reage de uma maneira diferente com relação às más notícias. Tem pessoas que recebem más notícias e ficam tranquilas. Né? Não estou dizendo que elas não temem, que elas não vão sentir medo, que elas não vão... Não, mas elas ficam tranquilas e vão para a dependência de Deus e ficam quietos ali no canto dele até ver a mão de Deus agir. Mas tem pessoas que não, que se apavoram. E é bom nós aprendermos a olhar para essas situações, meus irmãos, para não avaliarmos que pessoas que estão passando por uma situação difícil, tá? E não querer avaliar se ele é crente mais forte ou mais fraco, se tem fé, perdeu a fé. Cuidado com essas avaliações, porque foi assim que os amigos de Jó fizeram com ele. Quando a tempestade veio sobre a vida de Jó, a primeira coisa que os amigos dele falaram é avaliar a vida dele, que ele estava em pecado e que é por isso que Deus estava castigando. Calma aí! Não vá avaliar a vida de ninguém baseado num período de dificuldade, num período de má notícia, num período onde a situação está complicada, onde ele está confuso. Cuidado. Não vai deixar de ser mais crente nem menos crente porque está passando por aquilo. Aquilo são meios que Deus está levantando para a vida de cada um de nós, para revelar as nossas fraquezas que nós
realmente precisamos aprender sobre nossas fraquezas para podermos nos fortificar dentro da nossa vida espiritual, para não sermos mais fracos naquela área. O segundo ponto está no versículo 3 ao 4. Nós vamos encontrar que quando uma pessoa recebe uma notícia como a de Elias, uma notícia ruim, uma notícia, estás com câncer, vais morrer. E às vezes o médico ainda tem a coragem de dizer assim, você turou 6 meses. Ele é médico, não sabe que o Senhor da vida é o Senhor nosso Deus. Mas ele pode dizer isso, ele diz isso. E quando a pessoa recebe essa notícia, desestabiliza. E quando ela se desestabiliza emocionalmente, aí ela começa então a procurar uma saída. Isso psicologicamente acontece com cada um de nós. Né? Aí qual é a reação seguinte? Bem, o que Elias fez com a notícia? Procurou o caminho mais fácil. Isso. Sabe qual foi o caminho mais fácil que ele procurou? Fugir do problema. Meus irmãos, a Bíblia tem uma regra que fugir do problema não resolve o problema. Não. Elias foge do problema. Isso me faz lembrar Davi. Quando Davi pecou e foi descoberto que o Natã foi lá e puxou as orelhas dele lá, ele escreve o Salmo 51 e ele vai dizer lá assim, que ele queria ser como uma pomba, saísse voando para o horizonte. Quer dizer, eu queria fugir dos meus problemas, só que ele esquece uma coisa. Os problemas vão junto. Era tão fácil, né, meus irmãos? Se eu quisesse fugir dos meus problemas, pegasse um avião, fosse para os Estados Unidos e meus problemas ficassem no Brasil, né? Não ficam. Os problemas vão junto. E nós vamos ficar desequilibrados emocionalmente, nós vamos entrar em depressão e não adianta. Essa não é a fuga correta. A fuga correta é a fuga que Elias faz. Né? Não é bem que Elias faz uma fuga nesse sentido, não, porque Elias começou a procurar um caminho mais fácil, né? Uma tentativa de fugir do problema. Elias procura fugir. Meu pai do céu, Jezabel quer me matar e eu vou me embora, sumir daqui, que aí ela, né? Mas aí, nós vamos notar aqui no texto que ele não só procura fugir da presença de Jezabel, mas também que ele procura sumir de um jeito que ele vai para o deserto. Ele avaliou assim, no deserto, eu vou para lá, não vou levar água, não vou levar comida, então eu vou resolver meu problema no deserto. Porque o deserto para Elias significava uma coisa, morrer. Ele queria morrer. Ele pediu isso. Senhor, toma minha alma que não adianta mais. Lembra lá no texto? Pois é. Ele queria morrer, fugiu para o deserto. Andou um dia, deu a canseira. Deu uma canseira nele, o que ele faz? Deitou debaixo de um zimbro, uma árvore bonita, frondosa, cheia de sombra. Mas ele estava fraco, bem fraco. Queria morrer mesmo. Aí deitou. E aí, quando ele pensou assim agora, né? Não tem mais jeito. Porque, meus irmãos, nem sempre pedir a morte é um caminho mais fácil. Não se iluda. Não entra nesse caminho depressivo de pedir a morte, porque a morte vai ser solução, porque não é. A morte não seria solução para Elias, como a morte, pedir morte, tentar morrer, se matar, não é solução para ninguém. Você só vai aumentar o tamanho do problema. E é grave. E glória a Deus que quando Elias começa a procurar o caminho de fuga dele, o Senhor Deus entra em ação. Isso mesmo. Aí o Senhor Deus entra em ação e começa a trabalhar. Quer fugir? Então foge. Mas Elias não percebe. Ele achou assim, eu vou lá pro deserto, fico cansado e durmo. Não como nem bebo. Daqui a pouco ele acordou. Você sabe quem foi que sacudiu ele para acordar ele? O anjo. Meus irmãos, quando o crente começa a fraquejar, presta atenção, hein? Quando o crente começa a fraquejar e desistir, e desanimar, e querer pegar o caminho mais fácil, que é a fuga, e querer desistir de tudo, o anjo vem e faz assim, ó, ei, come e bebe. Ele olhou do lado, tinha um pão lá cozido, uma botija d'água, tomou, voltou a dormir. Quando foi no outro dia, o anjo de novo, ei,
come e bebe. Porque os verdadeiros filhos de Deus não fogem sozinhos. O verdadeiro crente, ele não vai ficar sozinho no deserto da vida dele. Ele não vai ficar sozinho, desesperado. Não vai. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Isso é uma realidade. Isso nós vemos aqui no texto acontecer com Elias. E acontece com você, comigo, com todos os filhos de Deus. Foi para o deserto desesperado? Lembre-se, o Senhor Deus está nos acompanhando. E é Ele que está determinando o caminho que Ele tem que seguir. Não é uma fuga para um local sem resposta. Não é uma fuga para um deserto onde não se encontra solução. É Deus que vai conduzindo. É Deus que o sustenta. Ah? Não é bom ficar sozinho no deserto. Nem sempre pedir a morte vai dar certo, nós já sabemos. Mas o verdadeiro filho de Deus não foge sozinho. Deus acompanha eles. Está na crise? Deus está junto. Tomando conta. Ajudando. Dando forças. O Senhor Deus mostra o caminho e sustenta seus servos, meus irmãos. Nós temos que aprender isso. E é isso que nós aprendemos. Quando nós achamos que estamos indo muito bem sozinhos, não estamos sozinhos. É Ele que está nos dando força. É Ele que está nos conduzindo, às vezes, nesse caminho de desespero, de angústia, de desilusão, nesse caminho que é onde as pessoas acham que o caminho mais fácil é fugir daqui, fugir da vida. Nunca faça isso. Às vezes tem uma crise no casamento. A primeira coisa que o casal acha é o caminho mais fácil, fugir e não enfrentar o problema como ele é. Filhos de Deus têm que enfrentar o problema conforme ele é. Essa é a experiência desse profeta. Não vem para cá virar as costas para o problema, fugindo, não. Os filhos de Deus, eles estão sendo confrontados dia após dia, tá? Aceitaram o desafio para solucionar. Problemas existem para serem solucionados. Se estiverem acima de nossas forças, é Deus quem vai solucionar. E nessa caminhada de desespero, de afastamento, de isolamento, pode ter certeza que é Deus que vai estar te sustentando, te alimentando, te deixando forte e dirigindo, levando para uma direção que é um encontro com Ele. Nunca esqueça isso. E glória a Deus por isso. Não pense que você vai entrar nessa caminhada sozinho, porque não vai. Porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor aqueles que o temem. O anjo está ali juntinho dele. Deu comida para ele e falou, levanta aí e come. Porque você vai precisar de força. Porque o caminho que você vai fazer é longo demais. Meus amigos, meus irmãos, é longo o caminho para o encontro com Deus. Às vezes as pessoas se afastam de Deus, se sentem sozinhos, vão se afastando, vão para os seus desertos. O anjo do Senhor vai em busca, o Senhor Deus estende a sua mão e a sua misericórdia. Mas o Senhor Deus deixa uma coisa muito clara. Não te afasta demais não, porque você vai ter um problema sério. Porque é longo o caminho para se encontrar com Deus, meus irmãos. É longo. É como é difícil sair dessas crises. Não se iluda, é difícil. Tá? Então já começamos a aprender que nessa caminhada Deus vai nos sustentar, porque se Ele não nos sustentar, com certeza nós teremos dificuldade para encontrar o Senhor Deus, para encontrar a solução de nossos problemas, para encontrar, meus irmãos, aquilo que nós devemos de fazer, aquela uma orientação adequada. O Senhor Deus mostra o caminho, sustenta os seus servos, porque a caminhada é longa. O Senhor Deus falou isso para o profeta. Vá, porque o caminho que você vai fazer é longo, muito longo. Meus irmãos, muitas pessoas não têm condições de lidar com problemas, são fracas. E muitas das vezes, meus irmãos, nós achamos que somos fortes, que temos condições de enfrentar problemas, e batemos no peito, e achamos que temos tudo sob controle, que se vier notícia tal, qualquer coisa que vier eu resolvo. Sai desse pensamento, querido, porque virá sobre a vida de cada um. Enquanto estivermos aqui, virá sobre nós tribulações difíceis de sair. Meus irmãos, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser testados, nós vamos ser, meus irmãos, levados a testes terríveis, tá? Para poder descobrir que o Senhor Deus nos ama. Ele revelou o seu amor, Ele revela o seu amor nesse texto de uma maneira gloriosa. Nós podemos ver aqui, meus irmãos,
Isso mesmo. O que Elias fez? Ele fugiu, ele falou assim, eu vou me mandar daqui, vou sair debaixo da mão poderosa de Jezabel. Às vezes eu fico pensando, a situação foi tão grave que na mente dele ele perde a noção de quem é Deus, ele perde a noção do poder de Deus, ele perde a noção que Deus tem tudo sob controle. Meus irmãos, não fique pensando que é difícil de perder, não, porque perde. Não venha confiar em si mesmo, não venha se achar. E o profeta Elias estava se achando. Achava que o mundo girava em torno dele, que os planos de Deus dependiam dele. E Deus vai deixar isso bem claro para ele daqui a pouco. Tá? E é assim a nossa vida, meus irmãos. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos fugindo e diminuímos o poder de Deus, porque o problema é grande. Ele tira nosso foco, ele leva a nossa atenção para o problema. E às vezes, meus irmãos, é problemas de doenças graves, problemas difíceis na família, problemas dificílimos no relacionamento de casamento. Quantos casamentos estão aí acabando porque as pessoas estão procurando caminhos mais fáceis, que é a separação, que é o divórcio. Tudo isso Deus repudia, Deus não quer. Agora, se você quiser procurar um caminho fácil, procure o caminho de Deus. Não vai ser fácil, mas procure o caminho de Deus. Tá? Procure esse caminho, volta, te entrega, deixa Deus cuidar de ti, porque o Senhor Deus está sempre tomando essa iniciativa, cuidando de cada um de nós dia após dia, nas nossas desgraças, nos nossos erros, nos nossos pecados, na forma como nós viramos as costas, na forma como nós nos perdemos, nos desiludimos, passamos a desacreditar no poderoso, passamos a não crer mais nas possibilidades de Deus resolver um problema para nós, diminuímos o poder de Deus, aumentamos o tamanho do problema. Estão lembrados lá de quando os espias foram entrar em Israel? Chegaram lá na Canaã, lá o que eles viram? Só conseguiram ver gigante, não conseguiram ver o poder de Deus. Eles olharam para gigante e a conclusão deles foi: eles olham para nós como formiga, como inseto. Isso mesmo, porque eles levantaram o tamanho do problema e diminuíram o poder de Deus. Só Josué e Caleb que virou para ele e falou: o Senhor vai nos entregar, pode ter gigante do tamanho que for. Não tinham aprendido ainda sobre o rei Davi lá, que está firme e forte com Deus, revelando a ele lá na frente. Deus vai mostrar para que o tamanho não importava, porque o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Você que está me ouvindo, tem algum problema grave? Tem. Não se iluda, o problema não é maior do que o nosso Deus. O problema não é maior do que o poder que o nosso Deus tem. Por isso, meus irmãos, nessa caminhada, você preste bem atenção. Está caminhando, está difícil, está ruim, está com vontade de morrer, está difícil mesmo. Presta bem atenção numa coisa. O Senhor Deus está acampado ao seu redor. Os anjos deles estão acampados ao redor dos seus servos, daqueles que o temem, daqueles que o amam. O Senhor Deus, meus irmãos, tem dado demonstrações do seu amor para conosco, que é uma coisa magnífica. Mas quando chega no versículo de 9 a 10, nós vamos descobrir aqui no texto que ali o Elias caminhou. Aí um dia chegou lá. Entrou numa caverna onde passou a noite. Todos nós temos uma caverna. Temos. Nós temos aquele lugar onde nós achamos que podemos nos ausentar da presença de Deus. Temos que tomar cuidado com essa caverna. Ninguém se esconde da presença de Deus. Não existe problema que possa se transformar numa caverna que vai ocultar você da presença de Deus. Não existe. Porque Elias estava lá dormindo tranquilo. De repente ele escutou. Eu fico até imaginando Elias deitado lá. Falei: agora aqui ninguém vai mais me incomodar. Nem Jezabel vai me achar. O meu problema não vai mais me atingir. Me afastei dele, fugi, estou bem. Aí de repente, Elias. Ele arrepiou logo. Opa. Como é que pode alguém saber onde eu estou? Como é que pode? Elias. Aí surgiu o probleminha. Hein? A palavra de Deus nos questiona. A primeira coisa que nós vamos aprender agora aqui, que o Senhor Deus começa a questionar. A palavra de Deus é boa para isso. Questiona. Fala sobre nossas fraquezas, sabe por quê? Fala por que nós estamos sendo fracos, sabendo quem é o Senhor Deus, quem é o Senhor Deus que deixou evidências aqui nas Sagradas Escrituras para nós. Elias, que fazes aqui?
Deus não sabia? Deus sabia. Mas Elias perdeu, não sabia mais. Isso mesmo. A pergunta tem o objetivo de trazer a memória dele por que ele estava ali. E por que ele estava ali? Ele estava ali porque ele estava fugindo. Ele estava ali e aquilo ali era vergonhoso para um profeta. Como é vergonhoso para um crente. Que faz aqui? Por que estás te contemplando dessa maneira? Por que estás reagindo desse jeito? Estás aí com dó de ti? Estás? Estás com piedade de ti mesmo? Aí Elias faz um discurso. Olha só o discurso de Elias, hein? É igualzinho a gente. Nós somos iguais. Né? Quando nós vemos que para justificar diante de Deus, para justificar entre os amigos, para justificar entre todo mundo, nós temos um discursozinho pronto. Temos. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, faz listinha. Dou meu dízimo, frequento trabalho. Oh, Senhor, como é que tu pode, Senhor, como é que pode ter tanto problema na minha vida que eu sou tão crente? Olha o discurso de Elias, aqui no versículo 10, ó. Ele diz assim aqui, ó. E respondeu, tenho sido zeloso, né, pelo Senhor, Deus dos exércitos, exaltou. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Está vendo, Senhor? Eu fiz a minha parte, mas eles não quiseram ouvir. Hein? Derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ó Senhor, tem pena de mim, Senhor. Ó Senhor, coitado de mim, sou tão fiel, amo tão direitinho. E o Senhor está ali ouvindo ele. Ficou ouviu. Depois desse discurso, né? Aquele discurso que Elias explica por quem está ali, mas não justifica. E nós temos discurso assim, já notaram? Nós temos um discurso que explica. Não, eu estou aqui por causa disso, e isso explica por que você está ali. Agora, justifica? Não. Porque ele não tinha justificação para estar ali. Tinha nada que podia justificá-lo. Esse ato que ele estava fazendo diante do Deus Todo-Poderoso. Elias, o que fazes aqui? Ah, Senhor, eu sou tão fiel, Senhor. Aí vem aquela lista. Aí ele explica, o Senhor Deus está esperando a justificativa. Ele explica, mas não deu certo. Não deu certo. Quando não deu certo, aí o Senhor Deus agora vai mostrar para Elias por que não existia condições de Elias temer tanto assim o problema que surgiu na vida dele. Agora o Senhor Deus vai demonstrar por que Elias não poderia temer tanto assim perder a sua própria vida. E é interessante que quando Elias se explica diante de Deus, ele está dizendo para Deus que fez tudo o que Deus queria. Mas agora o Senhor Deus vai explicar para Elias algo extremamente importante para a nossa vida espiritual. Meus irmãos. A primeira coisa que Deus vai fazer, que diz o versículo de 11 ao 12, está aqui, ó. Disse-lhe Deus, sai, põe-te perante o Senhor. Primeira coisa que o Deus vai fazer, meus irmãos, sai da caverna. Não há motivo você ficar aí nessa caverna. Sai daí, porque eu vou falar contigo. E não vou falar contigo aí dentro da tua caverna. Eu vou falar contigo aqui fora. Sai e coloque-se diante de mim, diante desse monte. E o profeta, na sequência do texto, ele vai ouvir, mas ele teme na hora da saída, porque Deus manifestou-se de maneira gloriosa. Exatamente como ele faz hoje. Ele começa a revelar, através da natureza, que ele tem sob o comando dele, coisas magníficas, grandiosas demais. Que depois que ele parasse para refletir a respeito da grandiosidade do poder de Deus, ele teria que ter avaliado aquilo que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6 sobre a ansiosa solicitude pela vida. Estamos lidando com um Deus que é o Criador de todas as coisas e tem o domínio sobre todas as coisas. Porque observa o versículo 11, ele vai dizendo assim,
E eis que passava o Senhor. Olha só. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçavam as pedras, né, as penhas, diante do Senhor. Só passou. O Senhor estava passando. Estava mostrando para o profeta, estava mostrando para nós que somos crentes. Se eu passar, presta atenção no que acontece com a natureza. Se eu der ordem ao mar, ele vai parar. Se eu der ordem ao mar para levantar uma onda de 1000 metros de altura, vai levantar, porque eu mando nele. Se eu disser ao mar, cala-te, calma-te, vai. Se eu falar para o vento, calma-te, calma. Eu tenho domínio disso. Entendeu, Elias? Entendeu, meu irmão? Tudo que está funcionando do seu lado é grandioso demais. Vai observar a natureza, você vê como que tem coisa grandiosa aqui. As cores dos peixes dentro do oceano. A imensidão da força de um vulcão. Isso mesmo, um terremoto. E diz o texto aqui que passava um vento quebrando pedra com uma violência terrível. E diz o texto que o Senhor não estava nele. Sabe por que o Senhor não estava nele? Porque o Senhor está mostrando para o seu profeta que ele está no comando disso aí. Não precisa estar envolvido lá não. Ele dá uma ordem, ele que domina de longe. Isso me leva a Jesus Cristo de novo. Mestre, cura o meu filho. Aquele soldado romano pede. O servo dele estava doente. Aí Jesus diz, vai. Ele está curado. E diz o texto que ele foi e encontrou no caminho o pessoal que vieram ao encontro, dizendo assim, olha, não precisa incomodar mais o mestre porque ele já ficou curado. Aí o homem perguntou que hora que ele foi curado. Aquele homem morava mais ou menos a uns 25 a 30 quilômetros de onde estava Jesus Cristo. Mas acontece que aquele homem tinha um conceito, ele sabia que Jesus Cristo podia fazer. Jesus Cristo curou de longe, Jesus Cristo não precisa passar perto não. Jesus Cristo pode falar, querer, acabou. E tudo vai se submeter a ele. Elias está aprendendo, Elias. Passou o vento, não aconteceu nada. O Senhor não estava no vento. Fedia os montes, as penhas. O Senhor, porém, não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. O Senhor não está no terremoto porque está dizendo bem claro que a natureza está sujeita à vontade soberana dele. Basta ele pensar, basta ele querer. Não precisa ver o Senhor no meio disso tudo. Assim como você está com seus problemas, assim como nós recebemos as más notícias, nós não precisamos que Deus revele para mim de maneira gloriosa que aí vai fazer. Não vai, não é assim. Não é assim. Deus age de maneira gloriosa mesmo, mas age de maneiras que nós não podemos entender. Ele vai revelar o seu poder sobre o domínio que ele tem sobre todas as coisas. E ele fala, no terremoto não estava, e depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no meio do fogo. Lembra da sarça dele lá? Pois é, a sarça ardia, mas não consumia. Por quê? O Senhor estava ali. Qual é o exemplo que traz ali daquela sarça? O Senhor Deus está como fogo no meio do seu povo, mas não o consome. Isso mesmo. Deus não consome o povo, ele é como fogo, ele destrói aquilo que pode ser destruído. Notaram como é que aqueles amigos de Daniel caíram diante da fornalha acesa do Nabucodonosor? Sabe o que aconteceu lá? O fogo destruiu somente o quê? Só as cordas. Só as cordas que estavam amarrando. Não destruiu mais nada. Nem o pelinho da roupa pegou fogo. Nem o pelinho da roupa mudou de cor. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus está dizendo assim, ei, eu só vou destruir aquilo que é para ser destruído. E deu, porque eu tenho poder sobre todas as coisas. Elias, que fazes aqui? Meu irmão, você e eu, o que nós estamos fazendo com os nossos problemas, com as más notícias? Ficando desesperado, descabelando-se todo? Não é por aí. Nós temos um Deus que cuida, temos um Deus que leva Elias diretamente para o Monte Horebe. Nós temos um profeta que nos leva diretamente para o templo, para a igreja, para estudar, para ouvirmos a palavra. Nós temos um Deus que nos leva para a palavra, para ouvir a sua palavra, para orarmos, para conversarmos com Ele. Isso, meus irmãos. O Senhor manifestou o seu grande poder. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor da vida. Todos os reinos e reis e rainhas estão submissos a Ele. Ele está mandando uma mensagem direta para o profeta. Está com medo de Jezabel?
Pois eu estou te mostrando aqui que eu sou o Senhor dos reis de todas as nações do mundo. Todas as nações e reinos estão sujeitas a mim. Toda a criação está sujeita a mim. Agora tu, meu profeta amado, gosto de ti, e tu está com medo de Jezabel? Está aqui se escondendo? O que fazes aqui? Você não tem explicação. Aliás, você explica, mas não justifica. Porque você é meu servo. Como é que você vai se justificar diante de mim, que sou o Senhor teu Deus? Dizer o quê? Que eu ia esquecer de ti? Que eu ia te abandonar? É isso? Porque é isso que você estava transmitindo para ti mesmo. Glória a Deus, porque o Senhor Deus interrompeu. Todos os reis, Deus aquieta o coração do homem, revela a sua palavra. Depois passou um fogo, aí veio um vento bem suave. Vem aquele vento manso, já se diz de ventozinho? Aquele vento cedo da manhã, assim, com você cedo, aquilo batendo, bem suave. Aí, o Senhor falou. Depois que ele demonstra o seu poder, depois que ele demonstra que tem um domínio sobre todas as coisas, ele faz uma coisa maravilhosa. Ele fala. Ele aquietou o coração. Usou a natureza para aquietar o coração do seu profeta. Ele aquietou o coração do seu profeta, mostrando ao profeta dele, mostrando aos seus servos, aos seus filhos. Ele aquieta, meus irmãos, através da natureza. Ele usou a natureza, como ele pode usar uma outra coisa qualquer, para aquietar, para te deixar calmo. E Elias, ele entende a mensagem. Depois que ele olha para aquilo tudo, estremece, diz o texto que ele pegou a capa dele, botou sobre o rosto assim, e queria se esconder, mas aí de vergonha, não, vergonha não. Você bebongou aí, hein? Ficou envergonhado diante da gloriosa manifestação divina, dizendo para ele assim: aquieta teu coração, rapaz. Estás vendo o que eu posso fazer? Que eu tenho domínio disso tudo. Fica quieto, agora eu vou falar contigo. Meus irmãos, quando o Senhor Deus aquieta o nosso coração, Ele vai falar. E quando nós chegamos no versículo 13 ao 18, nós começamos então a ouvir Deus falando. Primeira coisa, Ele pergunta de novo para Elias: Elias, que fazes aqui? Está aqui, ó. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se a entrada. Aquela hora que Deus mandou ele sair, ele começou a sair, mas aí começou a escutar um barulhão danado. Ele pegou, ficou entrando, saindo devagarzinho até que chegou na porta. Quando chegou, ele bota a capa no rosto e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias de novo faz o mesmo discurso. Ele repete o discurso. Lá no versículo 14. Tenho sido zeloso, tenho guardado a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida, viu, Senhor? Disse-lhe o Senhor. Bom, primeira coisa que nós vamos aprender nesse pedaço de texto aqui, desse texto, do 13 ao 18, aqui no versículo 14, no versículo 15, nós vamos aprender uma coisa. Primeira coisa, Deus não pega ninguém no colo. Ei! O Senhor Deus não pega ninguém no colo e fica balançando assim: tadinho do neném, tá tão sozinho, tão desamparado. É Deus, né? O Senhor Deus, meus irmãos, não pega ninguém no colo, porque Deus não alimenta a baixa estima. Deus não alimenta a baixa estima de ninguém. Está para baixo, está pensando em chegar diante de Deus e que Deus vai falar: é mesmo, de fato, você trabalhou, pregou e ficou para ruim. Está ruim para você, viu? Coitado, Deus não faz isso não. Deus não vai bater nas suas costas e falar: tadinho de você, coitadinho do pastor, coitadinho da irmãzinha, tantos anos na igreja, agora está lá chorando, reclamando, hein? Tadinho. O profeta pensou que ia chegar lá no Monte Horebe e Deus ia pegar ele no colo, botar aqui e falar: Elias, Elias. Não tem problema, Elias, não, tadinho. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele teve que ouvir? Sabe qual foi a primeira coisa que ele teve que ouvir? Ele diz aqui assim: disse do Senhor: vai, volta. Mas eu fico imaginando Elias, aquela confusão toda, com medo de ter ficado lá, fugiu. Chegou lá no Senhor, viu aquilo tudo, Deus convence ele, bate no peito, chega para Elias e fala assim: Elias, sai da caverna. Lugar de crente não está enfiado em caverna. Não. Lugar de crente não é andar churumingando pelos cantos, não.
Lugar de crente não é andar aí com tadinho, não. Coitadinho de mim, não. Lugar de crente não é, ai, minha estima, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Lugar de crente é esse, não. Lugar de crente é vai, volta. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar porque eu sou contigo. Que lição maravilhosa, meus irmãos. A melhor lição para lutar com depressão, depressivo, gente que vive aí misturado com seus problemas. Vai trabalhar. Vai trabalhar para o Senhor. Ah, se eu não sinto vontade, então vai sair da caverna. O Senhor Deus está estendendo a mão. O Senhor Deus está disposto a ajudar. Mas tem que sair. Tem que buscar. E aí o Senhor Deus vai agir. E age mesmo. É glorioso demais. Deus não vai te tratar como coitadinho, não. Vai e volta. Vai trabalhar. E Deus manda continuar o trabalho. Se você pegar do 15 ao 17, você vai entender aqui, ó. Disse-lhe o Senhor, vai e volta no teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Primeira coisa, eu tenho um rei lá que tem que ser ungido. Azael tem que ser ungido rei sobre a Síria. Não é sobre Israel, não. É sobre a Síria. E tu é que vai ungir ele. Ouviu? Profeta. Pode ir. Pode ficar olhando para mim aqui com carinho de tristeza, não. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Melá, de Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eliseu seria o próximo profeta. Ai, tadinho de mim. Vai lá que você tem que ungir rei sobre a Síria, colocar rei sobre Israel e colocar um profeta no teu lugar. Tem muita coisa para fazer ainda. Ouviu bem? E ele disse assim, quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. O que é? Está achando que eles têm condições de matar vocês? Os meus profetas não têm, não. Porque aquele que se levantar contra vocês, a espada de Jeú vai lá e mata ele. Se ele escapar de Jeú, Eliseu vai lá e mata ele. Acabou. Você tem medo disso não, que quem manda sou eu. E é interessante, meus irmãos, que nós vamos aprender no último versículo, que é o 18. Foi o erro de Elias. Elias se achou, hein? Ah, Senhor, fiquei eu sozinho. Quiseram matar todos os profetas e eu fiquei sozinho, tadinho de mim. Me ajuda, Senhor. Elias, volta. Vá lá, usa o profeta sobre a Síria, sobre Israel, coloca o profeta no teu lugar e presta bem atenção, Elias. Tem 7.000 homens em Israel que não permiti dobrar joelhos a Baal. Elias estava pensando que a vitória das coisas de Deus dependia dele. Depende não. Tinha gente que ouviu 7.000 homens. Isso mesmo. 7.000 homens. Todos que não dobraram os joelhos. Elias, você está achando o quê? Que você tem poder de converter alguém, Elias? Está provado que não, né? Está fugindo aí de medo. Mas aprenda uma coisa, Elias, aprenda uma coisa, Durval, aprenda uma coisa, os crentes, filhos de Deus, amados de Deus. Sempre haverá pessoas que não dobrarão os joelhos a Baal, sempre haverá os escolhidos de Deus andando por esse mundo. E você não desista nunca de trabalhar para o Senhor. Continue firme, vá, volte e não desista. Essa é a mensagem para Elias. Achou que o Senhor Deus ia dar tadinho de Elias. Tem tadinho não, hein? Nosso Deus não é Deus do tadinho. É Deus do vai, volta e continua o trabalho. Mas está tão ruim, Senhor. Elias não falou mais nada. Ó, se mandou. Foi lá, ungiu a rei, ungiu o rei Israel. Depois nós vamos ver na sequência que o Eliseu realmente vai ficar no lugar dele, aí é onde Elias vai ser arrebatado ao céu, através do redemoinho. Não é na carruagem não, gente, presta atenção, hein? Foi no redemoinho que ele foi ao céu. A carruagem passa, aí tem muita gente achando que ele pegou uma carona ali, né? Não pegou não. Foi no redemoinho, ele foi assunto ao céu, foi junto do Pai. Olha como é que Deus amava esse homem. E ele com medo de Isabel, mano. Hein? Dá para entender, né? Dá sim, meu irmão. Cada um de nós tem um fraco. Eu pode ter o joelho no chão, tá? Que às vezes a nossa fraqueza é desconhecida. E às vezes as provações, as más notícias
vem para realmente provar, relevar, tirar de dentro de nós e revelar a nós nossas fraquezas. Eu vou concluir, meus irmãos, com o Salmo 42. Versículo 5 diz assim: porque estás abatida, ó minha alma. Aqui o rei Davi começa a conversar com ele mesmo. Porque estás conversando com a alma dele. Porque estás abatida, ó minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que bonito, né, meus irmãos? Que confiança, hein? Porque estás abatido, a minha alma. Por quê? Porque estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Lembra de uma coisa, espere em Deus, minha alma, espera. Pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. E glória a Ele por isso. No nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar então esse momento de culto. O Joãozinho tem um agradecimento. Boa noite para todos. Agradecimento, meu neto que melhorou da Covid. E também está de aniversário hoje. É o Iago, é o filho da Mabel. Isso, nós temos aqui um agradecimento, dois motivos de agradecimento. Um do Iago, que é o neto do nosso irmão da igreja lá, o João. Estava com Covid, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso libertou ele. Está bem, graças ao Senhor. E está de aniversário também hoje. Então, vamos orar a Deus agradecendo pela vida do Iago e vamos agradecer pelo aniversário dele e que Deus o mantenha sempre saudável, forte e que ele cresça no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos, nesse instante, então, elevar nossos pensamentos a Deus, encerrando assim esse momento de culto na presença do Senhor. Oremos então. Deus eterno, nós te somos gratos, ó Pai, pela vida do profeta Elias, ó Pai, que ensina-nos, ó Deus, através da tua mão poderosa, que nós, Senhor Deus, sempre podemos contar com a tua santa presença, com a tua mão poderosa nos sustentando, nos direcionando, nos levando, ó Deus, para te ouvir, para sentir a tua santa presença. Obrigado, ó Deus, porque tu não nos trata, ó Deus, de forma de continuarmos desanimados, deprimidos. Não, Senhor. Nós te louvamos porque tu és um Deus ativo e que nos ensina o caminho de volta. Esteja conosco e com todo o teu povo e a tua igreja. Nós te louvamos agradecidos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Precisa Silva das dívidas? Olha essa receitinha rápida. A Sex será a limpa, não?
e verás surpreso quanto Deus já fez. Leonardo França botou assim, ó. Excelente estudo, presbítero Durval. Imagina a força do tapinha do Senhor nas costas do homem. Deus lhe abençoe até quinta-feira. É um tapão. O Berlandes. Uma excelente noite abençoada para todos os irmãos presbiterianos. Que o Altíssimo Abba Celestial abençoe grandemente todos vocês. Shalom Aleichem Shavua Tov. Esse é o Belandes. Leonardo botou, eu sou da Igreja Batista, mas sempre acompanho as pregações. O Belandes também eu acho que era Batista. O Cristiano Márcio Penques está pedindo oração pelo Marcos e Fátima. Estão internados. Oração para quem? Marcos e Fátima estão internados. Oração? Marcos e Fátima estão internados. Fátima. Isso. E o Beto? Da Berenice. Pessoal, boa noite. Até quinta-feira, se o Senhor Deus assim nos permitir.